Boa tarde, gente linda. Tudo bem, gente? Vocês estão no canal Casinha da Camila. Eu sou Camila, né? Sou mãezinha de 3 filhinhos, né? Do João Miguel, Luiz Antônio e Maria Fernanda. E hoje eu vou contar pra vocês. Sim, gente, vocês estão vendo aí, né? A capa do vídeo, né? Sim, gente, a gente quase perdemos a nossa casinha, né? Mas graças a Deus, Deus não deixa acontecer nada com os filhos dele, né? Não permite que aconteça. A prova passa na porta de cada um, né? Mas Deus permite que nós podemos ficar mais crente e ter mais fé também, né? Aproveito, gente, peço para aquele que chegou no nosso canal, que não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, ativa esse sininho aí, faça parte da nossa família. Dá o joinha, que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo, gostando do nosso conteúdo e possa divulgar para muito mais gente também, né? Vou contar um pouquinho resumido da minha historinha para vocês, da minha casinha, né? Quando a gente ganhou o João, a gente morava de aluguel, ficamos 1 ano e 4 meses morando de aluguel. E aí Deus preparou essa casa para nós comprar, né? Nós compramos uma casa sem condição, sem ter onde tirar. Na época, quando meu esposo foi para comprar, até falaram para ele que sem dinheiro a gente não compraria casa, né? Mas Deus é tão maravilhoso na nossa vida, porque nós buscamos primeiramente de Deus para nós comprar a nossa casinha. E o Senhor permitiu de uma maneira especial de nós comprar sim a nossa casinha. Nós compramos a nossa casinha sem nenhum centavo no banco, sem nenhum real na mão. Compramos a nossa casinha, pagamos todos os documentos. Na época deve ter ficado uns 7 mil e pouco, alguma coisa assim, a documentação da nossa casinha, não ficou baratinho, mas Deus foi aquele que eu trabalhava, o esposo trabalhava, permitiu que a gente segurasse, né, controlasse para conseguir pagar toda a documentação. E aí Deus preparou que meu pai e meu irmão pegou a nossa casinha para fazer, fizemos a nossa casinha, né? Deus permitiu que nessa época, assim que acabei de fazer, no emprego que eu trabalhava, eu fui mandada embora, então eu peguei o tempo de casa, consegui fazer o fundo da casa, que é a varanda, a área da lavanderia, os muros lá atrás, né? E aí o esposo, quando foi no final do ano, também pegou uma gratificação também do serviço que ele trabalhava e completou o muro também. Nisso eu conseguimos fechar toda a frente da nossa casa, murar tudo, sem condição, sem ter aonde pegar, né? Mas Deus foi aquele que permitiu na nossa vida acontecer isso, né? E graças a Deus já se completaram, já vai se completar agora em março do ano que vem agora, 6 anos que Deus preparou essa casinha para nós. Graças a Deus, né? Se a gente fosse olhar lá atrás, nós não tinha comprado pelas condições que nós não tínhamos, mas Deus foi aquele maravilhoso que preparou, né? E aí, gente, passado o decorrer agora da pandemia pra cá, a gente sim passou muito aperto, né? Aconteceram vários momentos difíceis na nossa vida, né? Que a gente tivemos que desfazer de coisas pra beneficiar pra gente, porque tava apertando pra gente, né? A gente tava, não tava tendo condição, e aí com isso a gente teve que desfazer da nossa loja, né? Que a gente trabalhava para controlar e conseguir manter organizadas as nossas coisas. Só que Deus permite de uma maneira, né? A gente faz de uma e Deus faz na outra vida, na vida da gente de outra maneira, né? A gente achando que ia acabando com a loja, que a gente ia controlar, que ia estar tudo organizado, mas não, gente, né? Deus permite a prova na vida da gente para alicerçar nossa fé, para dar condições para a gente crer e ver que Ele existe todo o tempo na nossa vida, né? Aí a gente vinha uma pandemia, a segunda pandemia, né? A primeira pandemia foi de boa, a gente tinha condições, estava muito bem, estava tendo fartura à vontade. A gente não pensou em nada, mas quando foi na segunda pandemia, a prova bateu na nossa porta. E aí a gente veio a começar a endividar, né? É a palavra, a verdade é essa, endividar. E aí foi acontecendo várias coisas, aparecendo coisas que a gente nem imaginava aparecer, né? Que o banco, assim, eles escondem as coisas da gente e quando cobra, eles querem cobrar aquilo tudo. E aí aconteceu assim na minha vida, né? A primeira vez, né? A gente controlou, conseguiu organizar. A segunda também, né? Porque Deus preparou os anjos para ajudar a gente, né? E aí a gente conseguiu pagar a dívida do banco. Na segunda também, Deus preparou também, né, de pagar. Só que agora, passados-se os tempos, né, antes da gente fazer a nossa garagem, a gente começou a endividar. A gente estava ainda com dívidas ainda, né, porque a gente tinha acabado de pagar a roupa da loja, tinha acabado de pagar outras coisas, né, ainda tinha contas ainda para pagar. E aí o esposo resolveu fazer a garagem pensando em montar a loja na garagem. Mas Deus não permitiu assim, né, gente? Deus sabe o que faz, o que é melhor para nós.
E aí ele veio a querer fazer a garagem. Eu não queria e bati o pé com ele, falei que não queria, e meu pai queria fazer. E aí ele também, como ele não queria muito, então ele pegou pra fazer. Eu falei, e agora? A gente já tem conta, já tá endividado e a gente não tem condições. Eu falei pra ele, né, que tava dia muito difícil, pensando como que ia ser daqui pra frente, grávida da Maria. E preocupada também, porque não tinha condições de comprar nada pra Maria. Gente, eu passei momentos muito difíceis. Desde quando eu casei até agora, eu aprendi muito. Eu não vou falar dificuldade, eu aprendi muito. Eu aprendi a lidar, a conviver com o que pode, não pode, né? Tudo tem a hora certa. Eu aprendi muito quebrando a cara, porque a vida não é fácil. Eu já sabia que a vida não era fácil, que quando a gente casa tudo é difícil. Porque a minha infância também não foi fácil também, né? E assim, mas Deus não deixava faltar nada. Mas aí eu achando que casando, que eu trabalhando, o esposo trabalhando, que ia dar conta, e não deu, gente, né? Então, assim, cada um passa um processo, né? Nós temos uma história para contar, né? Uma história que a gente vem tem 6 anos atrás que a gente tá lutando pra terminar, né? Assim, do jeito que a gente quer a nossa casinha, né? Se a gente fosse olhar pelas condições, a gente não teria nada disso, né? Mas a gente vai insistindo, o esposo vai pegando dinheiro, eu vou pegando dinheiro, um dinheirinho que eu preparo. E sempre a gente vai colocando dinheirinho, né? Comprava material parcelado, ia mexendo na minha casinha. Às vezes o esposo ficava bravo comigo, né? Porque eu endividava mais ainda, caçando comprar material. E tudo que eu pegava, todo o dinheirinho que ele ia para pegar, eu já gastava comprando material, né? E aí começava aquela confusão por causa disso, né? E aí eu ficava chateada, falava assim que eu não ia mexer mais na minha casa. Mas aí passados assim, uns dias eu queria mexer de novo, mexer de novo. Só que ele não entendia. Hoje, nas nossas condições, né? Que tá faltando a garagem, falta pôr piso na garagem, pintar nossa casinha, falta pouca coisa. E algumas coisas, coisas assim aleatórias que a gente quer, mas que é coisas da gente mesmo, né, para pôr na nossa casinha, para enfeitar nossa casinha, arrumar nossa casinha, coisas que nós não imaginava, que hoje nós temos no nosso mente, nossos planos de colocar. Hoje ele fala assim, se eu fosse ver que eu não ia fazer, eu não ia pegar para fazer o que você fez, né, de comprar as coisas, parcelar as coisas, pagar sem poder, sem condição, né, se eu fosse olhar para esse lado, Camila, hoje nós não teria nossa casa do jeito que tá, quase terminando, né? Então, assim, hoje ele vê que valeu a pena. Valeu sim, gente, porque não adianta a gente ir lá numa loja comprar uma roupa, um calçado, uma bolsa cara, né? Arrumar um cabelo, uma unha, né? No salão, fazer várias coisas, passear em lugares chiques, né? Em restaurantes, essas coisas, sendo que a base principal que eu acho, assim, que pra mim, no meu modo de pensar, é a minha casinha, tá desorganizada, tá desarrumada, tá sem fazer, né? Então eu sonhava muito com isso, né? E pensava muito assim, querer minha casa bem arrumadinha. Sempre gostei do tempo da minha mãe, né? Quando eu morava na casa da minha mãe, que eu era solteira, eu gostava muito de arrumar a casa da minha mãe, né? Ajudei eles a comprar as coisas para arrumar a casa, gostava de pintar. A minha mãe tem toda essa história que ela pode contar para vocês sobre essa questão que eu sempre gostei de cuidar de casa, essas coisas. E aí passei por esse processo, mas aí a gente endividou de novo, né? Só que no dia que a gente endividou, gente, a gente buscou a palavra, o Senhor falou que não ia deixar faltar nada na nossa vida, nada na nossa mesa, que Ele ia preparar a condição para nós, né, vencer mais uma vez, né? Que era a terceira vez da dívida da nossa casinha, né? E não só a dívida da nossa casinha, gente, porque através da loja a gente endividou também de gasolina, né? A gente pegamos o carro do sogro emprestado para usar, a gente endividou com isso, né? Porque tinha que gastar, tinha gasolina. Então, assim, foi mutuando uma coisa em cima da outra, sabe? Sabe quando virou uma bola de neve, cartão, tudo? Gente, eu achava que eu ia ficar louca. Eu cheguei uma época de não dar conta de gravar pra vocês, de não dar conta de falar mais nada, porque eu não aguentava a prova. E só tinha 2 pessoas que sabiam da minha prova, da minha situação de não dar conta mais, que era a casinha da Dinda Oliveira, que é uma amiguinha top, que é minha irmã de igreja, que é uma grande serva de Deus,
que eu desabafava com ela a minha prova, a minha luta, o que eu passava no meu dia a dia, na minha casa, o que eu tava sentindo, o que eu tava vivendo, né? Um beijinho, um abraço no coração de vocês, sempre oro por vocês. E também a minha tia, sempre que também tá... sempre eu tô conversando com ela também, né? E não queria ficar falando muito com a minha mãe, com a minha família, nem com a família do meu esposo, porque eu queria viver esse momento, né? Sentir esse momento. Se é dificuldade, mas é pra vencer na vida, né? E isso que é o mais importante, a gente ter fé, a gente ter coragem, a gente ter ânimo, porque tudo a gente vence, tudo a gente passa, né? Não adianta a gente querer uma coisa sendo que a gente não vai sofrer, né? Tudo pra gente ter. Se é pra ter uma casa, a gente sofre. Se é pra ter um carro, a gente sofre. Se é pra ter qualquer coisa na vida, qualquer coisa que vocês quiserem ter, vocês podem ter certeza que a gente tem que abrir mão de algumas coisas na vida pra vencer, né? Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, hoje eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sendo que eu não sofri. É mentira. Não existe essa pessoa que fala isso, né? Ainda nós não temos o nosso carro, mas eu tenho fé em Deus que na hora certa, no tempo certo, Deus vai preparar. Mas eu sou muito feliz e muito grato com a casa que eu tenho, né? E aí, quando eu falei com vocês sobre a questão da garagem, né? Assim que nós endividamos, que nós fizemos essa dívida, que eu não queria, o esposo quis, que aconteceu isso, nós buscamos palavra. Naquela mesma semana, Deus mandou um anjo na nossa casa e a preparou condição de uma coisa que a gente tinha muito tempo que nós não fazíamos mais, né? Que é a compra da nossa casa. A gente comprava tudo picadinho, tudo pouquinho, porque nós não podíamos fazer compra, gente, né? A gente teve que abrir mão de algumas coisas na vida e uma dessas coisas era isso, né? Não faltava nada para os meus filhos, né? Graças a Deus, meus filhos não passaram dificuldade. Mas eu e o esposo sentimos, né? Porque tinha dias que tinha que vencer com o que tinha o resto do mês, né? E assim, eu adaptei a comer o que tinha dentro de casa para conseguir pagar a dívida, gente. Pegamos aquelas contas, pusemos num caderno aquelas dívidas, pus tudo no papel, anotei tudo, eu tenho que pagar fulano, bertano, ciclano, isso, aquilo, outro. E cada mês eu ia eliminando aquelas contas, eliminando, até que tá quase, só falta uma dívida agora para pagar, né? De 2 pessoas que eu tenho que pagar. Mas graças a Deus, as dívidas da minha casa, das minhas coisas, das coisas da minha família, graças a Deus a gente conseguiu liquidar, né? E eu vim aqui contar pra vocês, porque sim, gente, sábado agora, né? Na quinta-feira, Deus preparou um dinheiro especial, né? Na minha vida, né? Através da minha filhinha, né? Da Maria Fernanda. Toda vez que Deus prepara um filho para mim, Deus prepara uma bênção na nossa vida. E preparou a Maria Fernanda, uma bênção maravilhosa na minha vida, né? Que o dinheiro da licença maternidade já saiu e aí eu consegui apagar a dívida da minha casa, né? E tô muito feliz e muito grata a Deus. O esposo foi lá, quitou aquela dívida, né? A gente quitamos o resto das nossas dívidas, né? Igual eu falei com vocês, tem mais 2 dívidas para pagar, mas essas 2 dívidas agora daqui para frente que a gente vai pagar, graças a Deus, mas são coisas assim que não é dívida com banco, nada disso, graças a Deus, né? Pessoas mesmo, né? Que a gente tem que pagar. Eu não vou entrar muito em detalhe com vocês, né? Mas graças a Deus nós conseguimos pagar. A minha varanda, a minha garagem, que eu achava que eu não ia ter condições de ter ela, que eu não ia ter condições de pagar ela, graças a Deus, tá faltando uma parcela só para pagar o telhado da minha varanda, né? Deus é tão maravilhoso na nossa vida assim, né? E sermos muito grato a Deus por tudo que Deus faz, né? Então, essa é a história, né? O testemunho que eu quero contar pra vocês, né? Sim, gente, quase perdi minha casinha, né? Chorei muito, passei muita tribulação nos últimos dias, mas não sabia de onde ia tirar. Não queria falar para papai, para mamãe, para ninguém. Eu queria falar para Deus, que Ele que ia me dar uma direção, porque eu sabia que se eu pedisse meu pai e minha mãe, eu sabia que eu tinha certeza que ia aparecer esse dinheiro, mas eu não queria o dinheiro deles. Eu queria a obra que Deus ia fazer para contar para vocês, para mostrar para vocês que nós temos um Deus. Podemos passar dificuldade? Podemos, mas para termos alguma coisa na vida, a gente tem que sofrer, gente. Basta sofrer para crer que Deus existe, que Ele tem tudo para dar para nós e que Ele é dono do ouro e da prata na terra. Ele não deixa faltar nada na nossa vida.
Espero que vocês tenham gostado dessa obra linda que eu tô contando pra vocês, né? E graças a Deus a minha casinha tá quitada, né? Tô muito feliz e muito grata, né? Não só a minha casinha, gente. Outra dívida também que eu tinha, que eu nem tinha condições de pagar. O Senhor foi aquele que apareceu na nossa vida. Minha casa tá organizada, né? Todos os meses eu posso fazer a minha comprinha de volta, porque Deus preparou esse anjo na nossa vida pra abençoar nós, né? E graças a Deus, gente, dizer pra vocês que eu sofri, sofri. Chorei, chorei. Mas todo choro do servo de Deus, do ungido de Deus, ele sobe no céu e Deus abençoa a gente, né? Até agradecer na igreja, eu agradeci, né? Porque a oração minha, do meu esposo, dos meus 2 filhinhos, fazem muito efeito. A gente sabe que Deus existe na nossa vida através dessa obra, né? Espero que vocês tenham gostado de tudo. Se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, divulga o meu canal, gente, para outras pessoas, porque eu não tô pedindo dinheiro, gente, mas eu tô pedindo para vocês me ajudarem, gente, para poder chegar em mais gente, para poder receber, para me ajudar na minha casinha também. Deus abençoe grandemente vocês. Um beijinho no coração dos meus amiguinhos e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos vocês, gente.